2 Coríntios 10, 3 diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Governar as emoções, eu estou finalizando essa mensagem, é um pré-requisito básico para que a gente possa viver uma vida com propósito. Governar as emoções é um pré-requisito básico para que a gente possa experimentar a plenitude que o Evangelho propõe. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 16, 32: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar toda uma cidade. Agora, eu já falei sobre a importância de uma emoção equilibrada, eu já falei sobre a importância da pureza do nosso coração, eu já falei sobre a importância da gente guardar, mas alguns talvez vão dizer: pastor, mas como que eu faço isso? Irmão, tem uma passagem na Bíblia que a primeira vez que eu li, ela explodiu a minha mente, e eu queria muito compartilhar, porque ela pode mudar a história de alguém aqui nessa manhã. Você está comigo? A palavra de Deus diz em Eclesiastes 10 o seguinte: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. O que a Bíblia está dizendo é que se uma mosca cai num perfume, todo ele se perde. Naquela época, no contexto em que esse texto é escrito, um perfume valia muito dinheiro. Você lembra daquela passagem em que uma mulher quebra um frasco de perfume aos pés de Jesus, um perfume caro, que valia 1 ano de trabalho? Naquela época os perfumes eles eram muito caros, eles eram inclusive parte da herança, era deixada para alguém. Se você morresse, o seu perfume era parte da herança que você deixaria para alguém. Então o que a Bíblia está dizendo é que se uma mosca cai sobre um perfume, independente do valor que ele tem, todo ele se perde. Agora, sabe qual que é a chave que eu aprendo com essa passagem? É que uma mosca só pode cair em algo que está descoberto. Glória a Deus, ainda bem que eu vim, estou feliz de estar aqui também. Uma mosca só cai sobre um frasco de perfume que está... Vamos, igreja, me ajuda. Descoberto. Então o que eu preciso entender é o seguinte, guarda isso: os vitimistas vão dizer: a culpa não foi minha, a mosca caiu. Os otimistas vão dizer: é só uma mosca, está tudo bem. Mas o que a Bíblia está dizendo é que quem precisa cobrir um perfume caro para que ele não se perca, sou eu. A autorresponsabilidade é o que faz com que eu preserve com tudo que eu posso, com tudo que eu tenho, aquilo de mais precioso que eu carrego. Davi fala para Salomão: com tudo que você pode, adquire sabedoria. Eu queria liberar uma palavra sobre você. Com todo o nosso entendimento, a gente precisa preservar a unção que foi derramada, a gente precisa preservar a pureza que foi recebida, a gente precisa guardar o nosso coração. A Bíblia fala, eu quero voltar para o início da mensagem, sobre tudo que se deve guardar. Guarda, protege o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, irmão, guarda isso em nome de Jesus. Alguns vão dizer que pensamentos são inconscientes. André, os meus pensamentos são inconscientes. Eu tenho pensamentos que eu não governo sobre eles. Então, como que eu posso estar pecando se eu não tenho controle sobre os meus pensamentos? Irmão, guarda isso. Por mais que existam alguns tipos de comportamento e pensamentos que são inconscientes, aquilo que eu alimento a minha mente define como eu começo a me mover, inclusive de forma inconsciente. A Bíblia fala sobre portais. Os portais da nossa alma e do nosso coração são diretamente ligados àquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, os ambientes que eu estou. A Bíblia diz: não ande com os escarnecedores, não se assente na roda deles. A Bíblia diz que se o nosso olho nos leva a pecar, arranca o teu olho. Ou seja, abra mão daquilo que te faz pecar, para que você não perca a salvação. Irmão, eu preciso que a gente finalize essa manhã, esse culto, e eu preciso te orientar em relação a isso. É você quem governa o que você se alimenta. Se a gente se alimenta mais de noticiários do que da boa notícia dos céus, é normal o nosso coração estar pesado e pessimista.
Existe uma boa nova, o ano aceitável do Senhor é a boa nova. Mas muita gente faz das suas crises o seu devocional. Você começa as suas manhãs ouvindo jornais, eu não sei você, mas tudo no jornal pela manhã parece que está mal. Até o trânsito. Acidente na marginal tal, trânsito de não sei quantos quilômetros, acidente na marginal tal, vamos de helicóptero ver como é que tá, olha, tá tudo parado aqui, o motoqueiro acabou de sofrer um acidente, como é que tá a economia? Foi aprovado um pacote, agora vai aumentar a tarifa, vai aumentar os juros, vai aumentar o combustível, como é que tá a política? Problema disso, problema daquilo, irmão. A gente precisa parar de ouvir as notícias que são temporárias, a gente precisa se alimentar das notícias que são eternas. O Senhor continua governando sobre toda a terra está cheia da glória de Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Bem-aventurados, a gente precisa ler as bem-aventuranças. Aqueles que temem ao Senhor serão felizes e prósperos em tudo que fizerem. Serão como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e mesmo no tempo da crise, as suas folhas permanecerão verdes. Dará o fruto certo no tempo certo. Você está comigo? Diga amém. Guarda isso, igreja. As minhas reações são reflexo das minhas motivações e dos meus pensamentos. Os meus pensamentos e os meus sentimentos são reflexo dos fundamentos da fé que eu carrego, da forma como eu vejo. E tudo isso é reflexo de santidade, arrependimento. Então, quando eu me arrependo, Deus me tira do inferno. Quando a minha mente é renovada, Deus me enche com os pensamentos dos céus. E quando eu me santifico, eu me torno cada dia mais parecido como Ele é. Eu sou responsável pelas fontes que me alimentam, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço e pelos ambientes que eu ando. Se os ambientes que você tem andado não têm te santificado, saia desses ambientes, eles vão roubar de você a alegria da salvação. Se os ambientes que você tem permanecido, eles não têm glorificado a Deus, saia desses ambientes, eles vão roubar de você a santidade. Pastor, mas não dá, é o meu ambiente de trabalho. Você não precisa deixar de trabalhar, mas você talvez não vai estar no happy hour. Talvez você não vai estar em alguns lugares onde o que eles falam não edifica a tua fé, o que eles vivem e celebram não tem nada a ver com o que você acredita. É muito sutil, sem perceber a gente vai se alimentando de outras fontes, e quando a gente vai ver, a gente já está falando coisas que a gente não falava, sentindo coisas que a gente não sentia, crendo em coisas que a gente não cria. Irmão, a gente precisa guardar as fontes que alimentam o nosso coração, porque elas definem diretamente aquilo que sai dele. Alguém está comigo? Diga amém. São os nossos portais de acesso. Tem uma história, e eu vou finalizar aqui. Alguém recebeu algo de Deus? Diga amém. Aleluia. Tem uma história de um velhinho que todos os dias ele ia tomar café com a sua esposa. Ele se arrumava, botava o perfume que ela amava, botava a roupa que ela gostava, e ele ia lá no hospital. Ela tinha Alzheimer, ela estava internada há algum tempo. E aí essa história diz que todos os dias, quando o velhinho chegava, a equipe médica já sabia: é o seu fulano que está vindo tomar café com a dona fulana. E aí ele levava flores para ela, e ele se apresentava: eu sou seu esposo, está lembrado? A gente tem tantos filhos, a gente se conheceu em tal ano. E ela ia lembrando de algumas coisas, eles tomavam café da manhã junto, e no dia seguinte ele voltava e fazia a mesma coisa. Até que um dia um médico chegou para ele e falou: seu fulano, sua esposa não lembra de você. Quando você sai, ela se esquece de tudo. Então, se o senhor quiser faltar um dia ou outro, se o senhor não quiser vir todos os dias, que eu sei que é cansativo, você não precisa vir, porque ela não sabe quem você é. E aí ele disse: mas eu sei quem ela é para mim. Guarda isso, irmão. A pureza do nosso coração é exatamente como essa relação que eu acabei de compartilhar. A gente precisa manter o nosso coração puro, não é porque os outros estão vendo a pureza do nosso coração, mas é porque a gente está olhando para o nosso coração e está vendo quão puro ele está. Não é porque os outros estão aprovando a nossa jornada, mas é porque Deus está olhando para a gente, para a nossa jornada, e Ele está se alegrando do que a gente está construindo. A pureza do nosso coração, igreja, não é para o outro, isso é hipocrisia. Não é para a gente se tornar mais santo para dizer que é santo, não é para a gente se tornar mais puro para dizer que é puro, não é para a gente se tornar feridor de ninguém, não é para a gente se tornar juiz de ninguém. É para a gente ouvir naquele grande dia: servo bom e fiel.
Eu tenho uma morada preparada para você. Eu sei quem você é. Eu me alegro com o teu coração. Filho, vem. Existe algo preparado para você. A pureza do nosso coração, irmão, não é para a gente mostrar o que faz, não é para ser visto, é para a gente ter esse entendimento, essa segurança. O Senhor se alegra com a minha jornada, o Senhor se alegra com a minha família, o Senhor se alegra com a minha entrega, o Senhor se alegra com a minha busca, o Senhor se alegra com o meu coração. A Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. A palavra diz que aquele que clama, Ele dará resposta. Aquele que busca, a porta se abre. Aquele que bate, vai encontrar do Senhor portas abertas. E é sobre isso que eu quero orar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém.